Senhoras e senhores, saudações. Nos ocuparemos agora do direito civil. O direito civil é o conjunto de regras e de princípios que disciplina, que regulamenta as relações jurídicas privadas de natureza comum. O direito civil está presente em todos os quadrantes da nossa vida, desde situações cotidianas até situações mais complexas e, por que não dizer, até excepcionais. O direito civil trata, por exemplo, da aquisição da personalidade jurídica, do nascimento com vida, da concepção da pessoa lá na vida intrauterina. O direito civil acompanha todo o desenvolvimento da pessoa, acompanhando o que vem a ser a aquisição da plena capacidade, que ocorre ordinariamente aos 18 anos, mas pode acontecer antes, através de uma das hipóteses de emancipação. O direito civil trata do patrimônio, que vem a ser o conjunto de bens, o conjunto de direitos, o conjunto de obrigações que uma pessoa titulariza, seria, por assim dizer, a representação econômica da personalidade humana e da personalidade da pessoa jurídica. O direito civil trata também da família, em todas as suas múltiplas formas de apresentação, trata da formação da família, trata dos direitos e deveres dos integrantes de uma família, trata do casamento, da união estável, tanto da formação como da extinção do casamento e da extinção da união estável. O direito civil trata também da caracterização jurídica da morte e das consequências jurídicas que dela advêm, como, por exemplo, para onde vão os bens deixados, eventualmente deixados pelo falecido? Como é que se vai fazer a partilha desses bens? Quem são os herdeiros considerados pela lei como necessariamente destinatários desses bens? O direito civil trata ainda de toda uma gama de contratos que movem a economia, que movem toda a atividade negocial da sociedade. Desde contratos mais simples, como a locação de um imóvel, o contrato de aluguel de um imóvel, até contratos mais complexos, mais sofisticados, como a base de vários contratos utilizados por bancos, utilizados no mercado de consumo. Digo base porque uma das grandes características do direito civil é fornecer exatamente os institutos fundamentais que vão ser utilizados por outras disciplinas, como o direito comercial, como o direito do consumidor, a base de institutos como relação jurídica, sujeito de direito, objeto do direito, quem fornece, o ramo do direito que fornece essas bases, esses institutos fundamentais que serão utilizados por outras disciplinas, é o direito civil. Bom, como dito no início, o direito civil trata da personalidade jurídica. O que seria essa personalidade jurídica? A personalidade jurídica é um atributo, uma qualidade jurídica que todas as pessoas têm. É inerente à pessoa ter personalidade jurídica, que vem a ser a aptidão para titularizar direitos e contrair deveres. Todas as pessoas titularizam personalidade jurídica. Não interessa a idade, não interessa se a pessoa tem ou não completo discernimento para interagir com o mundo que a cerca. Todas as pessoas possuem personalidade jurídica. Qual o momento em que essa personalidade jurídica é adquirida? Bom, a propósito dessa questão, existem duas correntes, duas posições entre os estudiosos. Para um grupo, a personalidade jurídica é adquirida desde a concepção, lá na vida intrauterina. Para um outro grupo, a personalidade jurídica só é adquirida a partir do nascimento com vida. O artigo 2º do Código Civil parece se inclinar para a segunda corrente, ao dizer que a personalidade jurídica tem início a partir do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nascituro vem a ser aquele que já foi concebido, mas que ainda não nasceu. Embora o Código Civil, a partir da redação expressa, literal do artigo 2º, não considere o nascituro pessoa, o Código Civil já o protege em vários dispositivos. Da personalidade jurídica decorrem outros atributos, ou ligados à personalidade jurídica decorrem outros atributos, como, por exemplo, a ideia de capacidade jurídica. A capacidade jurídica é um conceito relativo, de modo que se desdobra em duas capacidades. Temos a capacidade de direito, que todos possuem, é adquirida no exato instante que se adquire a personalidade jurídica, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A capacidade de fato ou de exercício nem todos possuem. Certas pessoas, consideradas civilmente incapazes, não a possuem.
seja em razão de idade reduzida, seja em razão de algum distúrbio psicológico, seja em razão de alguma moléstia mental. O Código Civil lista nos artigos 3º e 4º, respectivamente, aqueles que são considerados absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Eles não podem praticar pessoalmente os atos de sua vida civil. Esses são os absolutamente incapazes. Precisam ser representados. Os relativamente incapazes já podem atuar, já podem celebrar contratos, embora não possam fazê-lo sozinhos. Devem então ser assistidos. Bom, o direito civil, como dito no início, também vai se ocupar dos negócios jurídicos, das pessoas jurídicas, além das pessoas físicas. Sobre as pessoas jurídicas, de início, é interessante dizer que as pessoas jurídicas são criadas por pessoas humanas para viabilizar, para propiciar a realização de finalidades humanas. Por exemplo, por que se cria associações? Por que se cria sociedades? Por que se cria fundações? Por que num dado momento pessoas humanas resolvem empreender a criação dessas entidades? Para viabilizar a realização de finalidades que ordinariamente não podem ser alcançadas pelo esforço, pela inteligência ou pelo capital isolado de uma única pessoa humana. Daí a ideia é agregar capitais, inteligências e esforços, concentrando-os ou fazendo-os convergir para uma finalidade comum. E a entidade que vai coordenar esses esforços, esses capitais, essas inteligências, vinculando-os a uma finalidade comum aos seus criadores, é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem existência autônoma, existência distinta da existência dos seus membros. Diz-se que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria, que é adquirida na forma do artigo 45 do Código Civil, a partir do momento em que os seus atos constitutivos são registrados no órgão competente. Por exemplo, uma fundação, uma associação, tem seus atos constitutivos, que são seus estatutos, registrados em cartório. Já as sociedades empresárias, e aí dependendo do tipo de sociedade empresária, ela terá como ato constitutivo ou um contrato social ou um estatuto, as sociedades empresárias têm seus atos constitutivos registrados na junta comercial. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, como dito, a pessoa jurídica passa a ter existência própria, distinta da existência de seus membros, daí decorrem importantes consequências, quais sejam: a pessoa jurídica passa a ter patrimônio próprio, distinto do patrimônio de seus membros. O patrimônio da pessoa jurídica ele não pode ser confundido com o patrimônio dos seus membros e nem tampouco com o patrimônio dos seus administradores. É exatamente com esse patrimônio que a pessoa jurídica responderá pelas obrigações que contrair no exercício de suas atividades negociais, na busca pelo exercício de suas finalidades, de seu objeto. A pessoa jurídica, então, possui um patrimônio próprio e é com esse patrimônio que ela pode ser responsabilizada por seus credores em razão das obrigações que assumir perante terceiros. Duas outras consequências que devem ser destacadas, que defluem da aquisição da personalidade jurídica pela pessoa jurídica, consistem na titularidade negocial, ou seja, a pessoa jurídica ela passa, em nome próprio, a adquirir direitos, contrair deveres, celebrando negócios jurídicos, figurando como parte nos mais diversos contratos que dizem respeito ao seu objeto. Um contrato de locação para se estabelecer num determinado imóvel, um contrato para obter um financiamento bancário. Em todos esses negócios, quem vai figurar como parte, contraindo direitos e contraindo deveres, titularizando direitos, assumindo obrigações, será a própria pessoa jurídica, devidamente representada por seus diretores, por seus administradores. A titularidade processual, última das consequências destacadas, significa que a própria pessoa jurídica poderá ajuizar ações para a defesa de seus interesses e também poderá figurar no polo passivo de ações judiciais movidas por terceiros, especialmente seus credores. Em tais ações judiciais, a pessoa jurídica se fará presente por seus representantes legais, diretores, administradores e terá que ser representada por advogado.